na forma simplificada, é melhor que o que tiver em Land Bank que se aprove até 31 de dezembro de 28, né? Mas dá para fazer muita conta, mas é complexo, né? É bem complexo, bem complexo. Certo, pessoal. Bom, eu vou continuar com você aqui agora, e aí eu vou puxar duas perguntas, na verdade. A primeira é o seguinte, para fechar esse bloco, com esses fatores que nós colocamos, que o Flávio colocou, que a Raquel colocou, como que isso impacta diretamente o estudo de viabilidade? Eu acho que é o que nós estamos debatendo sobre isso. Como que nós aqui, quem é loteador, deve conduzir o estudo levando isso em consideração? E o segundo ponto, eu quero uma resposta direta, mais objetiva. Você acha que as pessoas vão deixar de comprar lote ou diminuir um percentual em investimento devido a esse cenário, ou é o contrário? O lote entra como um porto seguro e a gente pode pisar o pé no acelerador? Que bacana. Aí a gente entra numa palavra que eu sempre digo, depende. Depende da região, depende do tipo de produto, depende de uma série de fatores. Entenda uma coisa, gente. Nós temos um lado muito bom no Brasil, que o brasileiro ele é patrimonialista. Quando o mercado está bom, ele investe em ativos porque tem uma capilaridade, uma rentabilidade boa. E quando está ruim, ele ancora em ativos. Então, o brasileiro ele é patrimonialista. Ele olha para o loteamento, ele olha para empreendimentos, casa, apartamento, como um sonho ou uma proteção patrimonial. E no mercado de loteamento, nós temos uma variável ainda mais interessante. Teve um grande loteador do Centro-Oeste, um dos maiores do Brasil, que ele veio falar comigo, ele me ligou um dia desse e falou: Cristiano, com o sucesso e a expansão cada vez maior do Minha Casa Minha Vida, a gente está fadado a ter uma diminuição muito grande do ritmo de loteamento para a classe média baixa. Eu falei, eu não acho. Por quê? Loteamentos econômicos ou de médio padrão, eles atendem um mercado que nenhum Minha Casa Minha Vida vai atender, que é o mercado de renda informal. Gente, nós temos um nível de informalidade muito grande, ou seja, o cara ganha dinheiro, o cara tem dinheiro, ele paga a tua parcela, mas ele não consegue performar financiamento no banco. E hoje, 90% dos empreendimentos são financiados pelo agente loteador. Então, é uma variável a mais que eu coloco quando eu vou pesquisar, garimpar a oportunidade, além das TGCAs, né, a taxa de crescimento, quais são os lugares que têm uma dinâmica econômica pujante com a renda informal alta. Porque são lugares que o Minha Casa da Minha Vida não vai brigar com você. Ao contrário. O cara vai comprar o lote e ele vai construir, às vezes, quando é econômico, o cara bate 4 feijoadas no ano e ele constrói a casa. Faz 4 feijoadas e constrói a casa. Se ele tiver 2 cunhados, ele faz em 6 meses. Depende da quantidade de família da esposa ou do esposo. Mas, enfim, o mercado ele tem as suas vertentes. E falando da viabilidade, você só me lembra o ponto crucial da viabilidade, que você perguntou. Tudo impacta na viabilidade. Pensa só, a viabilidade dentro da jornada dos estudos de análise, ela é o último cenário. Eu costumo dizer que para fazer uma viabilidade econômica e financeira, eu tenho que ter o casamento perfeito de 2 viabilidades. E eu vou acrescentar 3, tá? Porque normalmente eu boto a jurídica dentro da técnica. Então, a técnica é o quê? Quais são as restrições urbanísticas? Tudo aquilo que limita e que vocaciona o meu terreno. E essa vocação daquilo que eu posso fazer precisa casar com a viabilidade de mercado. O que eu posso fazer, o mercado pode absorver? Observe que para chegar na viabilidade econômica e financeira aprofundada, eu tenho um caminho que boa parte morre no meio. Então, a viabilidade econômica e financeira ela é dependente da harmonização disso. Eu preciso ter uma gleba que tenha um potencial de desenvolvimento casado com um potencial de absorção de mercado, que, por sua vez, dentro de todo o contexto, eu vou analisar o comportamento dele dentro da projeção do fluxo de caixa. Então, nem todo projeto que dá muito dinheiro é para você. Sempre me perguntam isso, né? Qual é a melhor métrica de viabilidade? Eu sempre digo a mesma coisa, é aquela que te deixar mais confortável em relação ao teu perfil de risco. Se você não respeitar o teu perfil de risco, você vai transformar a Rivotril em uma madeira.
né? E você não vai ter vida, é sério, você não vai ter vida. Tipo, teve uma vez que eu fazendo uma palestra na GV, chegou um cara e falou: eu nunca tinha visto a lucratividade de um loteamento. Por que eu nunca entrei? Eu falei: porque você quer ter saídas rápidas. Você está acostumado a empreender, entregar, o banco te pagar, você saiu. Você nunca passe na frente de um loteamento, porque senão você vai morrer, cara. Você vai ter saúde, você vai ter vida. Você vai demorar para pegar esse dinheiro. Vai ganhar mais, mas o ganho ele é proporcional ao risco. Não é todo mundo que tem perfil para ser loteador e vice-versa. Enfim, a viabilidade ela precisa ter toda essa integração para que a gente consiga entender que nós estamos, de fato, diante de uma oportunidade ou de uma verdadeira encrenca. Gente, planilha, o sistema, aceita tudo. O que você botar ali vai virar a tua verdade. Se isso te deixa confortável ou desconfortável, é outro ponto. Excelente, excelente, bem colocado. Agora eu queria aproveitar, e aí eu vou voltar com você, Raquel, naquele papo da primeira pergunta que nós fizemos. E eu tenho certeza que nesse ponto tem muita gente que está interessada em entender um pouco mais, que é especificamente sobre reforma tributária. Bom, o que muda, Raquel, na prática, para o mercado de loteamento, para o loteador, para o incorporador, para quem está desenvolvendo hoje o empreendimento? O que ele precisa prestar atenção? Aonde os nossos olhos estão voltados? Eu queria que eu sei que é muito difícil resumir esse tema num painel como esse, mas se você pudesse trazer para a gente estes principais temas, esses principais pontos. É só uma pincelada mesmo, gente, porque muda tudo. Tá? E não é só no loteamento, na incorporação, não. É na vida de todo mundo, em todos os setores. Né? A gente vai passar por uma revolução do consumo, que a gente fala. Né? Então, vão ser criados, foram criados, né, 2 tributos, que é a CBS e IBS, que não existiam, que eram tributos sobre o consumo. A gente não tinha tributo sobre o consumo. E o nosso principal questionamento é: lote é consumível, né? É absorvido? Então, isso foi uma discussão muito grande na composição da lei complementar, na mudança da Constituição. E, enfim, se chegou a uma solução de que o setor imobiliário ele tinha de ter um regime específico. Foi isso que a gente conseguiu. Tá? Então, é consumo, sim, mesmo que as nossas teorias tributárias nunca se encaixassem em lote consumível, mas agora é. Então, sobre o valor do lote vai incidir o IBS e CBS, que o CBS é uma contribuição federal, o IBS é um imposto, é louco isso também, é um imposto municipal e estadual. Então, a gente sai PIS, COFINS e ISS, não vai fazer parte mais da vida do loteador, e nós vamos ter o IBS e o CBS. Continua o imposto de renda, continua a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, para ser mais prática aqui, vocês estão acostumados com aquele 6,73 daquela quadrinha, que é imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Então, esse é o cálculo da viabilidade que sempre existiu. Né? O imposto de renda e a contribuição continuam existindo, e a gente vai cair PIS e COFINS e ISS, que vai em algumas notas, né, que vocês estão acostumados a pagar, e vai tudo sobre o seu caixa de recebimento, e o IBS e o CBS vão estar ali. É muito difícil resumir isso aqui, gente, até mesmo para não dar nenhuma indigestão em vocês. Mas vamos lá, a gente tem que encarar a realidade. E eu sou uma otimista do mercado de loteamento, tá, gente? Eu sou, assim, apaixonada pelo que a gente está falando aqui agora. Mas a gente tem que encarar. Então, a gente tem esses 2 tributos. Esses 2 tributos ainda, a alíquota deles não está definida. Estimou-se em 26,5%, depois 28%, e talvez a gente ganhe a disputa mundial dos 29%. Ainda tem, porque a gente tem um cheque em branco aí assinado sem nenhuma definição. O maior IVA mundial é 29% e o nosso já está estimado em 28%. Eu acho que o Brasil vai alcançar esse pódio, porque o Brasil é mestre nisso, né? Então, vamos lá. Como é que isso vai se dar na prática? Vou tentar ser o mais prática possível. Primeira coisa, o nosso setor, ele
está posicionado num regime específico. De cara, eu vou pautar pelos 28% para ficar mais claro aqui, tá, gente? Mas isso é cheque em branco. Isso não está em lei, isso não está em nada. Isso é cheque em branco ainda. Então, o nosso setor ele vai ter uma redução de 50% dessa alíquota. Então, e pensem que não é o 6,73% que vai virar 14%. É só a parte do PIS e COFINS. O imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, nós nem vamos falar, porque o imposto de renda tem mudança também. Nós vamos ficar só na substituição do PIS, COFINS e ISS sobre o IBS e o CBS. Então, tá. Então, nós começamos com uma alíquota de 14%. Lembrem disso, tá? Mas antes da gente aplicar a alíquota, a gente tem que saber qual que é a nossa base de cálculo, né? Então, se você tem um lote de R$100 mil, eu vou substituir, PIS e COFINS está 3,65, né? Eu vou substituir 3,65 por 14%, contando também o ISS que pinga ali no ciclo do loteamento. Não é bem assim, porque a sua base de cálculo ela vai ter alguns redutores, que são dois, que são duas classificações. Um é o chamado redutor de ajuste e o outro é o redutor social. Então, a sua base de cálculo ela vai ser alterada, e aí é que está toda a engenharia tributária da sua operação. Não é na alíquota. A alíquota já definida, é 50% de redução. O que é o redutor social? Que eu vou começar pelo mais fácil. Para lote residencial, todos os lotes vão ter um redutor de R$30 mil. É R$30 mil para lote de 1 milhão, é R$30 mil para lote de 50 mil, é R$30 mil para lote de 100. Esse foi a forma que o governo teve de fazer uma gradação e um incentivo para a habitação de interesse social. Então, quanto menor o valor do lote, mais econômico, ele vai ser mais beneficiado com a alíquota social. Então, isso não vai nem fazer cosquinha na alta renda, mas vai fazer muita diferença no econômico. Então, por aí a gente tem um redutor de base de cálculo. Os outros redutores, que a gente vai precisar muito do Cristiano, muito dos empreendedores como o Flávio, para pensar muito e fazer conta. Os outros redutores de ajuste são o valor do seu terreno. Ninguém nunca olhou para isso. Qual que é o valor do terreno? Eu quero o menor valor do terreno, eu vou fazer a minha estrutura tributária com menor valor, porque eu não quero ter ganho, o terrenista não pode ter ganho de capital. Acabou essa história. Agora é pensar diferente, agora é estruturar de forma diferente. Quanto que isso... Qual que é a conta? É o ganho de capital do terrenista ou quanto isso vai refletir no seu redutor de ajuste? Tá? Então, se o terreno está declarado no imposto de renda do terrenista por R$1 milhão ou R$100 mil, como a gente vê muita coisa por aí, talvez subir isso para o valor real é o que vai fazer diferença lá na sua conta lá na frente, né? Então, a conta do imposto de renda do ganho de capital, talvez valha a pena pagar essa conta para o terrenista para você ter o seu benefício do redutor de ajuste. Uma outra conta também, que aí eu acho que é uma conta um pouco meio pífia, que é a questão do ITBI. Você reduz da sua base de cálculo o ITBI também da aquisição desse terreno, tá? Do terreno base, da gleba lá, do loteamento. E o terceiro item do redutor de ajuste, que aí é toda a complexidade do negócio, que não tem nenhuma resposta pronta, porque o regulamento da reforma tributária não está pronto. Tá? Era para estar pronto o ano passado, mas ele não está. E vocês não sentiram nenhum movimento na empresa de vocês, porque o regulamento não está pronto. Porque se o regulamento estivesse pronto, a gente estava numa alíquota teste pequenininha, lá só para vocês irem manobrando a sua operação. Como o regulamento não está pronto, a alíquota teste também não está sendo aplicada. O que seria um movimento educacional de 2026 que não está acontecendo. Está todo mundo quietinho, esperando, e 2026 já vem tributação de 10% aí de CBS. 10% da alíquota
que ela vai ser uma colocação, uma imposição aí gradual ao longo até final de 2032. Então, das contas, você vai ter qual que vai ser a sua alíquota efetiva do seu projeto, não de você como loteadora, mas daquele projeto específico. Tá? Então, revisitar a sua cadeia de fornecedores é essencial. Né? Então, trabalhar com fornecedores no simples, talvez o fornecimento do trabalho dele seja mais barato, mas não seja vantajoso, ele não vai te dar acreditamento nenhum. Então, assim, gente, muito resumidamente, é isso tudo. Raquel, após você falar tudo isso, eu tenho uma certeza. Nós estamos ferrados. Minha única conclusão foi essa. Eu acho que eu me perdi nos 29% lá e falei, eu fiquei cravado lá. Precisamos estudar. Só complementando aqui, gente, é o que eles falaram. A crise é que vai fazer os profissionais ficarem. Quem não conseguir fazer isso de forma profissional vai cair em uma fiscalização de 5 em 5 anos que vai, na verdade, gente, se ferrar. Então, assim, quem fazer conta vai ficar no mercado. Então, assim, gente, olha que oportunidade frente aos seus concorrentes. Então, assim, olha para dentro, olha para dentro. Eu também fiquei desesperada quando eu comecei a estudar. E falei, gente, tem que estudar essa coiseira, isso é muito complexo. Não, estou estudando, estou entendendo. Cada dia que eu leio a lei, que tem 500 e tantos artigos, isso é lei, isso é loucura do Brasil. Né? Eu que cuidava de IPTU, ITBI, ganho de capital, operação de parceria e tal, não sei o quê. Agora eu vou ter que fazer essa loucura, entender. Então, vou estudar, vou entender e tal. E estou aqui falando para vocês. Então, quem for profissional de loteamento e entender isso tudo, vai sair na frente. Então, assim, é oportunidade. Né? Então, não vamos fechar o olho, não. Vamos encarar o negócio. De fato, toda crise e toda novidade esconde uma oportunidade. Basta a gente entender sobre isso. Vamos mudar para um assunto, então, um pouco mais fácil? Vamos falar de juros? O que vocês acham? Juros é mais leve? Bom, voltando sobre o tema, que aí você levantou bem a bola, Flávio, sobre os juros. Você falou da taxa Selic, sua expectativa sobre isso. Mas antes de voltar a você, eu queria focar aqui no Cristiano. Eu queria que você me explicasse um pouco, Cristiano. Já que nós estamos nessa vertente da taxa de juros aí, que hoje está em 15, caiu um pouquinho, 14,75. Na sua visão de viabilidade, isso muda a matemática para um projeto de viabilidade? O quanto que na prática nós devemos considerar isso no projeto de viabilidade? Bom, isso impacta bastante, né? Os juros, como o Flávio mencionou, ele não só afeta o empreendedor no quesito funding, captação de recursos. Ele afeta o teu consumidor, o cara que vai te comprar. Cada parcela ela vai estar ali composta de juros e amortização. E, independente do fato de a gente não ter tanta oscilação no próprio modus operandi do financiamento dos loteadores, o cara vai se endividar com uma porrada de outras coisas dentro da base de consumo dele. Então, ele vai comprimir a capacidade de compra e, consequentemente, vai ficar a possibilidade de postergação, de um prolongamento da intenção de compra no tempo, ela é um fato. Cristiano, como medir isso? Você vai ter que entender, vai ter que botar a temperatura na cidade que você está empreendendo. As pessoas estão endividadas? Por quanto tempo elas estão endividadas? Você vê que essa estatística do endividamento, que a gente tem mais de 80 milhões de pessoas endividadas, ela só entra na estatística quando a gente tem acima de 3 meses de dívida. Está acima de 3 meses, ou seja, é tenso, tá, mas pode ser 4 meses, 5 meses, ou seja, o endividamento pode ser de curto prazo, ou não, pode ser de 10, 12, 15 meses. Então, o que a gente está vendo é o quê? É uma elasticidade na intenção de compra que vai impactar a projeção da tua curva de venda. Então, a única coisa que faz com que você tenha condições de defender tecnicamente uma viabilidade dinâmica, que a gente chama, ou seja, uma projeção de fluxo de caixa, é basicamente 2 pilares.
como eu projeto aquilo que eu gasto. Isso a gente consegue controlar, porque a gente tem as curvas de desembolso, tem histórico de trabalho e inflação, show. Okay. Mas a curva de recebimento eu dependo do mercado. Se eu não entendo como é que o mercado está comprador ou não, eu não consigo ter uma projeção da curva de venda, eu posso ter uma venda de cauda longa. E no setor imobiliário, quanto mais longa, mais descasamento de caixa eu tenho, sobretudo em loteamento. Se eu tenho descasamento de caixa, eu vou ter que ter custo do capital. Seja o capital próprio, né, que tem muito empreendedor, Flávio, é engraçado que o cara chega para mim e fala, graças a Deus eu não tenho dívida, eu não pego dinheiro de terceiro. Eu falei, então tu usa o dinheiro mais caro, que é o teu. O dinheiro mais caro é o teu. A gente tá super acostumado a não remunerar o capital da gente, levando em consideração o nosso custo de oportunidade. Ou seja, quanto eu estou deixando de ganhar se eu não estivesse fazendo nada. Tem que ser ponderado. E eu ainda tenho que botar uma taxa de risco. Porque se eu for ganhar a mesma coisa que eu ganharia em casa, sem fazer esforço, com um título de tesouro direto pré-fixado, eu vou sair para tomar risco. Por quê? Por que eu vou tomar risco civil, risco de mercado, risco trabalhista, e agora com a NR1, né, que eu tenho que tomar cuidado que se entra uma pessoa na tua empresa, já está meio bugada na vida dela, e ela bugar na tua empresa, o problema é teu. O problema agora é teu. O cara está com coisa mal resolvida a vida inteira dele, chega na tua empresa, bugou, sim, tu paga a conta. Sim. Então, foda isso. Esse é o mercado brasileiro. Mas, enfim, tudo vai impactar na viabilidade. Então, aquilo que a gente não controla, a gente tem que estar o quê? O tempo inteiro medindo. Aí chega um cara para mim uma vez e falou, Cristiano, mas dá um baita no trabalho, tá o tempo inteiro monitorando o mercado. Não tem importância. Compra uma franquia de açaí Concept. Não tem erro. Sim. Vai para um lugar quente e que tem uma concentração boa de pessoas de 25 a 59 anos de idade que estão na vida wellness. Acabou, você não tem como não vender. Mercado imobiliário dá trabalho. Se você acha que não consegue dar trabalho, saia, que senão o mercado vai te engolir. Show, perfeito essa colocação. Bom, para a gente poder ir para as considerações finais desse nosso painel, eu queria rapidamente que cada um de vocês ponderasse um conselho final. Flávio, qual seria o seu conselho final para todos que estão ouvindo? Depois, o conselho final da Raquel, o conselho final do Cristiano. O conselho vai ser exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Estou vendo ali a chegada do Rock e Tangi. Fazer um planejamento estratégico na empresa. Se você não fez aí nos últimos anos, fazer um novo planejamento. Quando a gente está falando de reforma tributária, isso vai impactar fortemente as bases da empresa, né? E não esquecer dessas nuances jurídicas e contábeis nunca. A gente tem visto isso, né? O tanto que isso impacta na governança da empresa. E falando de governança corporativa também, nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de regras claras, nós estamos falando de tudo isso que o mercado financeiro principalmente falou que sempre o loteador não tinha. Por isso mesmo que tem essa dificuldade de crédito no sistema financeiro habitacional, né? Ah, mas os loteadores às vezes não têm a governança, não tem auditoria. Então eu acho que o mercado de loteamento ele tem que passar por uma transformação, deixar de ser amador e passar a ser um mercado profissional. Ele vai ganhar muito mais o respeito, principalmente dos agentes financeiros, né, e, consequentemente, também do cliente final. Então, vamos investir em estruturação da empresa. Isso é importante, né, passar, de fato, valor para a empresa, né, e valoriza a empresa. Eu costumo dizer que hoje investir na estruturação, investir em governança, em boas consultorias, isso é um ativo da empresa. A gente vende lote, a gente tem os empreendimentos, mas nós estamos pensando na empresa também. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a nossa empresa é importante e eu tenho visto a diferença que tem feito nos últimos tempos. Então, fica aí como um conselho. Excelente. Show. Eu acho que a gente está vivendo um excelente momento, justamente porque está ficando um momento ruim. Esse cara é doido, né? Esse cara é doido. Trouxeram um cara que tomou chá de cogumelo. Deixa eu explicar. Gente, lembra da baixa barreira de entrada? Se está ficando perigoso, aquela galera que é amadora, ela está em casa. A gente, se fizer uma analogia, o carro amarelo entrou na pista. Esse é o momento de você o quê? Refinar o teu produto, analisar a tua estratégia, fazer conta, entender
todos os efeitos colaterais do novo regime tributário e entender o teu mercado, como é que está a temperatura de consumo do teu mercado, se ele está comprador de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, se o teu produto tem percepção de valor ou não. A única coisa que quebra a linha de preço racional é valor percebido, gente. Todos os produtos que estão vendendo hoje, seja alto padrão, médio ou econômico, todos eles são produtos bem alinhados. E eu acho que se eu pudesse deixar aqui uma pequena frase, seria: o lote, um bom loteamento, ele não nasce numa gleba bonita. Ele nasce dentro de uma micro-região bem estruturada, bem analisada, bem aquecida. A gleba bonita é parte do quebra-cabeça, mas o que vai fazer com que você tenha perenidade é a micro-região que você vai desenvolver o teu projeto. Tem até um amigo meu, Paulo Toledo, que ele fala: eu odeio área bonita, eu odeio terra bonita, porque ela encanta você e faz com que você bote uma cortina, um véu nos olhos e deixe de olhar todo o contexto no qual ela está inserida. Enfim, entenda o mercado onde vocês estão. Gente, eu falei um pouco já de considerações finais, eu vou só ratificar o que o Flávio disse. Eu acho que é profissionalização, 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 educação, 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 olhar para dentro, mudar a operação, ver que a coisa é complexa sim, e que se você não lidar com isso com maior naturalidade, a gente só lida com naturalidade com coisa difícil quando a gente conhece a coisa difícil, né? Primeiro é aquela barreira, aquela coisa enorme, complexa, depois que você vai devagarzinho comendo pelas beiradas ali, na hora que você viu, você já entendeu o negócio e você está dentro do jogo. Vai ficar dentro do jogo quem saber jogar o jogo. Então, essa é a minha mensagem final, não é bicho de sete cabeças, só que é complexo. Outra coisa que eu queria deixar aqui, mais como dica, eu vejo muito os loteadores com muito medo de repactuações com parceiros, sabe o que chama? E agora é hora de conversar sério com os terrenistas. Muita coisa vai ter que ser repactuada. Então, se você já tem um contrato em andamento e que ele não tenha o change in law ou alguma coisa assim, que você converse sério com seu parceiro, né? Vocês dois, como sócios, vão passar por um momento diferente, que as margens vão estar diferentes. Então, muita coisa pode mudar. E para quem não tem contato de parceria, que além de fazer estruturações diferentes, pensar um pouquinho fora da caixa nas estruturações, que também prevejam, no mínimo, essas cláusulas de alteração, mesmo que a reforma já seja conhecida, porque a alíquota não é conhecida e os reflexos dos preços da cadeia de consumo, eles vão ocorrer. Então, os preços eles vão aumentar como um todo, como uma reação imediata da reforma tributária. E não é preço de lote, é preço de tudo. Então, ter cláusulas de alteração nos contratos é fundamental. Perfeito. Muito bem colocado. Obrigado por todos os conselhos que vocês deram. Eu tenho certeza que trouxe esclarecimento para todos nós que estamos aqui. Resumir o nosso painel estude, estude e estude. Flávio Guerra, Cristiano Rabelo, Raquel Barcelos, muito obrigado por tudo que vocês trouxeram para a gente. Obrigado.